E se o universo não fosse apenas matéria e movimento? E se por trás de cada estrela houvesse uma intenção divina? Johannes Kepler acreditava nisso. Para ele, o céu era uma sinfonia e Deus, o compositor supremo. Mas Kepler não era apenas um crente. Ele era um matemático obsessivo, um visionário entre números e orações. Hoje você vai mergulhar na mente de um homem que tentou conversar com Deus, não com palavras, mas com equações. Prepare-se para descobrir como fé e ciência se encontraram e mudaram para sempre a forma como olhamos o cosmos. Em 1571, uma pequena cidade na Alemanha abriga o nascimento de uma criança frágil, quase invisível aos olhos do mundo. Seu nome? Johannes Kepler. Naquela época, a Europa estava dividida. De um lado, o dogma religioso. Do outro, a ciência engatinhando em meio à suspeita e perseguição. Mas Kepler não pertencia a nenhum dos lados. Ele caminhava entre eles, como um ponteiro que atravessa os dois extremos de um relógio, medindo o tempo com precisão e fé. Desde menino, era doente. Via o mundo da cama, observando o céu pela janela. Mas onde outros viam apenas estrelas distantes, Kepler enxergava mensagens. Ele acreditava que Deus havia criado o universo com perfeição matemática. Não apenas como um relógio, mas como uma partitura cósmica, onde cada planeta era uma nota e cada órbita uma melodia sagrada. Aos olhos da igreja, isso era poesia. Aos olhos da razão, era loucura. Mas Kepler não se importava. Para ele, desvendar os céus era mais do que ciência. Era uma missão espiritual. Kepler acreditava que os planetas dançavam no espaço seguindo uma música composta por Deus. Uma harmonia invisível, esculpida pela beleza. Mas acreditar não bastava. Ele precisava de evidências. Foi então que o destino lhe apresentou uma figura excêntrica. Tycho Brahe, o astrônomo mais respeitado da época. Brahe era uma lenda. Tinha um castelo com seu próprio observatório, um nariz de metal dourado e uma vaidade do tamanho do cosmos. Ele possuía os dados mais precisos do céu, mas guardava cada número como um alquimista protege seus segredos. Kepler, com sua paciência, sua devoção e sua mente afiada, ganhou sua confiança. Aos poucos, e entre mapas celestes e tabelas de posições planetárias, encontrou algo que ninguém ousava imaginar. As órbitas dos planetas não eram círculos perfeitos, como ensinava Platão. Eram elipses, uma simples curva, que mudaria para sempre a nossa visão do universo. Kepler mergulhou em cálculos obsessivos. Durante anos lutou contra os próprios olhos, tentando fazer os dados de Marte se encaixarem em círculos perfeitos. Mas os números teimavam. Eles gritavam algo diferente. Foi então que Kepler quebrou uma tradição de 2 milênios e ouviu os dados. Percebeu que os planetas se movem em elipses, com o Sol posicionado em um dos focos. Assim nasceu a primeira lei de Kepler. Logo depois, percebeu algo ainda mais fascinante. Quanto mais perto do Sol, mais rápido um planeta se move. Era a segunda lei. Como se os corpos celestes tivessem pressa quando estão próximos à sua fonte de calor e luz. E, por fim, unificou tudo com a terceira lei, uma fórmula que relacionava tempo, distância e equilíbrio orbital. Kepler havia feito o impossível. Ele transformou o movimento do céu em uma equação e revelou que até os astros mais distantes obedecem a uma lógica silenciosa, a lógica do divino. Kepler vivia entre dois mundos, o da fé e o da razão. Mas para ele nunca houve conflito. A matemática era a caligrafia de Deus, e decifrar as equações do céu era uma forma de oração. Em seus sonhos ele via figuras celestes. Teve visões intensas que misturavam símbolos religiosos com geometria sagrada. Certa vez escreveu Sonhum, um conto sobre uma viagem à Lua, séculos antes de qualquer foguete tocar o espaço. Mas sua vida real foi mais dura que qualquer ficção. Enterrou filhos, fugiu de guerras,
Foi excomungado, passou fome e, mesmo assim, nunca se afastou do céu. Kepler acreditava que compreender o cosmos era como ouvir a voz de Deus em silêncio absoluto. E a cada número que fazia sentido, ele sentia que estava mais perto do Criador. Johannes Kepler não apenas descreveu o movimento dos planetas, ele revelou a alma matemática do universo. Se Newton enxergou mais longe, foi porque estava nos ombros de Kepler. E se hoje sondamos galáxias distantes com telescópios espaciais, é porque as leis dele ainda orientam nossas naves. Sua busca não era só por respostas, era por harmonia. Ele mostrou que o universo não é um caos aleatório, mas uma sinfonia, onde cada planeta dança em compasso, cada estrela pulsa em ritmo, e por trás de tudo, há uma ordem oculta. Hoje, a cada cálculo que nos leva a Marte, a cada sonda que cruza os limites do sistema solar, carregamos, sem perceber, a assinatura de Kepler, o homem que ousou conversar com o céu e entendeu sua linguagem. Kepler nos ensinou algo maior que as órbitas dos planetas. Mostrou que o universo não precisa ser desprovido de alma para ser compreendido, que podemos decifrar equações sem perder a capacidade de nos maravilhar. Ele acreditava que, ao estudar o cosmos, não estávamos apenas desvendando leis físicas, mas tocando de forma sutil o sagrado. Kepler não separava razão e mistério. Ele os via como duas lentes para olhar o mesmo céu. E talvez seja isso que torna sua visão tão atual. Em um mundo que insiste em dividir ciência e fé, Kepler as uniu num só olhar, curioso, racional e profundamente humano. Agora me diga, você já tinha ouvido falar de Johannes Kepler por esse ângulo? Sabia que por trás das leis do movimento planetário, existia um homem que conversava com Deus por meio da matemática? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. E se você gosta de explorar o lado mais poético da ciência, inscreva-se agora, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também olha para o céu, buscando mais do que respostas. Nos vemos no próximo mergulho cósmico. Até lá!